Olá, turma! Mais um bate-papo aqui no nosso canal, nosso Papo de Empreender, e hoje nós vamos falar de liderança. Liderar não é cobrar só resultado, é alinhar expectativa. Muitas vezes você fica aí nessa só de cobrar resultado, cobrar resultado, cobrar resultado, mas você não se pergunta se você combinou o jogo com a outra parte, com a parte do seu liderado, com a parte das pessoas que trabalham ao seu redor. Você conversa com as pessoas sobre aquilo que você quer que seja entregue? Ou você simplesmente cobra, passa o desafio, passa a tarefa, passa aí as atividades e não estabelece a regra do jogo? Se isso está acontecendo, provavelmente você está tendo muita dor de cabeça, você está tendo muito retrabalho, muitas vezes você até pega o trabalho para que você não tenha esse problema acontecendo no seu dia a dia. E aí você tem que assumir a responsabilidade, porque isso é responsabilidade sua. Se isso está acontecendo, é a forma com que você está passando. E eu quero te propor aqui você visualizar de uma outra forma para você ter melhores resultados aí. Então você acompanha aqui o vídeo com a gente, você vai ver como é diferente o que eu quero te propor. Eu sou Marcelo De Santos, eu sou especialista em gestão de negócio. Eu ajudo as empresas e as pessoas a terem melhores resultados através de propostas de lideranças melhores, através de uma gestão melhor no dia a dia. Então a gente fala aqui muito sobre comportamento, sobre atitude, sobre formas de liderar melhor, sobre formas de fazer uma gestão melhor para que você tenha resultados melhores. Então segue a gente aqui que a gente vai evoluir junto ao longo dessa trajetória, ao longo desse ano, com vários conteúdos aqui para te ajudar. Voltando ao assunto de hoje, olha só. Você pede uma entrega, cobra o prazo e aí quando o resultado aparece, você se frustra. Não é isso que acontece muitas vezes? Isso é comum dentro das médias, pequenas, até mesmo das grandes empresas. Então isso acontece porque você acaba fazendo de uma forma muito superficial a passagem da atividade para os seus liderados. Então você precisa entender que essa responsabilidade é sua. Essa responsabilidade você precisa abraçar e mudar isso, porque senão nada vai acontecer. Isso não é falta de comprometimento do seu time, isso não é falta de comprometimento das pessoas, isso é falta de alinhamento do líder. E eu estou falando com o líder. O líder ele precisa entender que esse é um processo. Se o processo está falhando, eu preciso melhorar o processo. E quem é o dono do processo? Somos nós, líderes. Então você precisa entender que você precisa identificar a oportunidade de melhoria nesse processo. Então você precisa deixar claro qual é a sua expectativa. Você precisa mostrar para as pessoas o que você deseja, quando você deseja, da forma que você quer, o momento que você quer. Senão, o erro não é do time, o erro é teu, que você não está alinhando isso, que você não está deixando isso claro para as pessoas. As pessoas elas vão fazer no entendimento delas. Então, se você simplesmente comunica, elas vão interpretar isso e vão traduzir isso da maneira delas. Então, você precisa trazer isso para o seu lado, você precisa desdobrar isso da forma com que você quer e passar isso para as pessoas. Clareza resolve mais problemas do que cobrança. É isso que você tem que visualizar. Deixe claro para as pessoas. Desenhe, se for necessário, para as pessoas para deixar claro, porque daí você vai ter de fato a expectativa alinhada, tá bom? Então isso é um ponto muito importante. Aqui a gente gosta de falar as coisas e colocar ação para você. Então, antes de você colocar aí a próxima tarefa, alinhe 3 pontos importantes. O que deve ser feito, como deve ser feito e até quando você aceita esse ser feito. Então, simples assim. Marcelo, mas eu só preciso passar dessa forma? Não, você pode inclusive se aprofundar mais. O que deve ser feito é a tarefa, especifica bem claro. Como que deve ser feito? Eu quero que faça desse jeito, desse jeito, desse outro, desse outro. Eu quero nesse formato. Até quando? Eu preciso disso toda a semana, a segunda-feira, antes do meio-dia. Então eu estou estabelecendo. Se for necessário, e eu coloco isso como muito importante, escreva esse procedimento, escreva esse processo. Treine as pessoas e façam elas assinarem esse treinamento. E aí você está gerando um compromisso. É isso que precisa acontecer muitas vezes, porque você não gera esse compromisso. Fica apenas falado, comunicado, e comunicado cabe interpretação. E se você deixa registrado, a pessoa tendo dúvida, ela revisita esse documento, ela tendo dúvida. Então esse é um ponto muito importante no seu dia a dia, e é assim que a gente vai construindo os processos. É assim que a gente vai tirando aquilo que a gente quer da nossa mente e colocando na mente das pessoas.
é fazendo procedimentos, é fazendo processo, é treinando as pessoas. Quando eu treino, eu alinho expectativa, eu mostro para ela o que eu quero, como eu quero e quando eu quero. É só assim que vai acontecer melhoria no seu dia a dia, na parte de delegação. A virada de jogo é essa. Liderar não é ficar pressionando, não é ficar colocando pressão somente lá no final. Liderar é você agir antes, é você alinhar antes. Coloca isso na sua mente, que isso é investimento e não uma perda de tempo, porque muitos acreditam que isso é perda de tempo. Ah, vou parar, a pessoa já tem que saber, eu contratei a pessoa sabendo já. Sinto te informar, mas você vai perder muito tempo se deixar isso acontecer, e esse muito tempo pode ser fatal. Muitas vezes você pode estar perdendo pessoas por falta de alinhamento, por falta de assumir responsabilidade. A responsabilidade é sua. Eu contratei diversas pessoas que vinham com alto currículo, com alta formação, só que eu queria que fosse do jeito da empresa. E para isso eu precisava treinar, eu precisava desdobrar isso em processos, procedimentos, alinhamentos, treinar várias vezes, retreinar, feedbacks depois, que é um outro momento a gente fala sobre isso, que é onde eu vou ajustando depois todo o processo, são nos feedbacks que a gente faz, e você fica fugindo de tudo isso. Então os seus processos vão ficar sempre capengas, sempre aquém daquilo que você deseja. E aí você vai viver cobrando, cobrando, cobrando e apagando incêndio, e os resultados com certeza não irão aparecer. Ou se aparecerem, vão a um custo altíssimo, tá bom? Eu quero te fazer um convite. Nós desenvolvemos aqui um diagnóstico auxílio, que é o nosso raio-x, onde você vai entender que momento da vida que você está. Ele vai avaliar vários pontos, você vai responder de forma sincera e você vai ter um retorno nosso. Você vai ter que nível que você está, como que é esse nível, você vai se identificar com isso e ao mesmo tempo eu já vou te mandar um plano de ação macro para você detalhar essas ações dentro desse macro para que você consiga ir para o próximo estágio. Olha que legal, eu estou disponibilizando isso de forma gratuita para poder te ajudar aí já e você ter aí esse diagnóstico com clareza para que você consiga avançar. Basta se inscrever aqui no link dentro da descrição e responder as perguntas que a gente vai estar te devolvendo essa avaliação para você. Sempre muito desafio, coloque tudo que a gente falou aqui, inclusive o nosso diagnóstico, num plano e ação. E aí você vai ter resultados melhores, você vai ter resultados, na verdade. Se você quer que eu te ajude com muito mais proximidade, vamos aqui dentro do nosso programa de mentoria, onde eu te pego pela mão, eu te levo para o próximo estágio. A gente vai contribuir para esse seu avanço de forma muito mais impactante. Muitas vezes você vai demorar 1 ano, 2 anos, e a gente vai conseguir acelerar todo esse processo em 3, 4 meses aí dentro desse contexto. Olha o avanço que é isso, você ter resultados de 2 anos em apenas 4 meses. Isso é muito forte. Então manda uma mensagem para a gente que a gente vai agendar uma reunião onde eu vou entender o seu momento e eu te apresentar uma proposta. Se você não está inscrito no canal aqui ainda, se inscreve, porque toda semana eu coloco conteúdo aqui para te ajudar, para acelerar esse processo também dentro desse contexto. Sempre muito conteúdo aqui de liderança, de gestão, de comportamento. E aí tem muito conteúdo para te ajudar também dentro da descrição. Tem um diagnóstico, tem um e-book, tem checklist e tem a nossa lista de espera de treinamentos que a gente vai fazer ao longo do ano. Se inscreve em todos para você ter mais proximidade aqui com a gente e eu te entregar mais resultados aí. Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo no maior número de pessoas. Você vai estar ajudando principalmente essas pessoas que terão esse conteúdo dentro do dia a dia delas. Eu quero te agradecer por isso. Fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.